Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a todos os presbíteros, diáconos presentes e aos visitantes, né, que têm feito parte da nossa igreja nesses últimos dias, na forma online. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que os seus sonhos se realizem em Cristo Jesus. Nós queremos fazer a leitura de dois textos bíblicos. Um deles é o Salmo de número 126, e o segundo texto é o de Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 até o de número 10. Então, acompanhem com atenção a leitura do texto, onde o Senhor falará certamente aos nossos corações. Salmo 126 é o primeiro texto, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O segundo texto é o de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo de número 6, que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Que Deus nos dê discernimento, que o seu Espírito em nós haja, para que nós tenhamos a compreensão da sua palavra para as nossas vidas e a ela nós nos submetamos. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre semeadura, né? O que é que nós podemos dizer sobre semeadura? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte: a vida, ela é uma lavoura. Uma lavoura. Todos os dias nós estamos laborando, nós estamos trabalhando, nós todos os dias, independente até mesmo daquilo que você qualifica como trabalho ou não, nós estamos lavorando, nós estamos trabalhando a terra, nós estamos arando o local onde nós queremos, onde nós desejamos dele extrairmos os nossos frutos. Então, a vida é uma lavoura. A vida também, amados, é uma semeadura. Todos os dias nós estamos semeando. O que é semear? Semear é exatamente o ato de distribuir as sementes. Todos os dias
nós estamos fazendo esse trabalho, né, de semear, de distribuir as sementes. E todos os dias também nós estamos colhendo. Então, a primeira coisa, fica claro aí na sua mente, na minha. Todos os dias nós estamos laborando, trabalhando, arando a terra. Todos os dias nós estamos semeando. É o segundo ato, é o de distribuir realmente a semente na terra que nós estamos trabalhando. E todos os dias nós estamos colhendo daquilo que nós plantamos. Então, se nós temos essa certeza de que a vida ela se dá em meio à semeadura, em meio ao preparo da terra, em meio à distribuição da semente, em meio à colheita, nós precisamos também estarmos atentos a algumas outras verdades. Qual é a terra, então, que eu tenho plantado? Se eu sei que estou, de uma certa forma ou de outra, com maior intensidade ou não, com uma certa negligência ou não, mas eu tenho consciência de que estou trabalhando, de que estou plantando algo, eu preciso saber qual é a terra que eu estou plantando. Segunda coisa que eu preciso saber é qual é a semente que eu estou distribuindo. E a terceira coisa é qual é o resultado que eu quero colher. Qual é o resultado que eu aguardo, ou, no caso, já colhendo, quais os resultados que eu tenho obtido. A Bíblia, ela indica solução para cada uma dessas perguntas que foram levantadas. Então, a Bíblia diz que o melhor lugar para plantarmos é no reino de Deus. Tanto é que o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas que nós precisamos para o nosso bem-estar, para a nossa paz, para mantermos a nossa comunhão com Deus, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Então, onde é que eu estou mais investindo? É no reino de Deus? Você faz a pergunta para você mesmo. Meu investimento prioritário é exatamente na lavoura de Deus. Eu estou realmente desejando plantar em primeiro lugar. Tudo quanto eu faço inclui o Senhor da minha vida. Eu sou inspirado, iluminado pelos valores do reino de Deus. Segunda coisa que a palavra de Deus nos diz em relação à semente é que a melhor semente realmente para plantarmos é a palavra de Deus, é o evangelho. Não existe nada maior, não existe grandeza maior do que ser um condutor desta palavra, um semeador do evangelho. Jesus diz isso: olha, as melhores sementes, elas são dadas por Deus. E essas melhores sementes eu as encontro na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então não diga assim: pastor, eu estou sem semente, onde eu devo buscar as melhores sementes? Na instrução da palavra, naquilo que a Bíblia nos orienta. E respondendo à terceira pergunta, que se diz respeito aos frutos que eu quero colher, a palavra também de Deus nos diz que os melhores resultados, eles são obtidos quando nós unimos a boa escolha, que é o reino de Deus, e a boa semente, que é a palavra. Então, isso vai me dar os melhores resultados. A vida bem-aventurada que eu desejo para mim, a vida bem-aventurada que eu desejo para minha família, a vida que eu quero compartilhar com todos,
indistintamente, indiscriminadamente, sem discriminação nenhuma, é a palavra de Deus, os valores do reino de Deus, é no reino de Deus que eu quero incluí-los, enxertá-los, e é a semente da palavra de Deus que eu quero que eles conheçam. Então, os melhores resultados eles são obtidos dessa junção da escolha da terra e da semente boa, que é a palavra de Deus. Nós lemos 2 textos bíblicos, um deles o Salmo de número 126, onde o povo passou por um momento de cativeiro, um momento de dificuldade extrema, a ponto de, em um outro momento, eles, na mesma reflexão que faz o Salmo de número 137, eles estavam quase desistindo, mas não desistiram. Muitos, né, ou a maioria, ou uma grande parte não desistiu, continuou fazendo o trabalho em meio ao choro. Isso traz para nossas vidas algumas indicações, né? Então, a primeira delas é que quem semeia vai colher, porque o texto lá do Salmo, e eu registro aqui só o versículo de número 4, diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus resultados. Então, é a certeza de que quem semeia, colhe. Isso é fato. Isso é fato. Aí a segunda pergunta é: eu vou colher muito ou pouco? A palavra de Deus nos responde isso. Ela diz que, dependendo da sua disposição, se você abdicar da preguiça, a preguiça, ela contribui negativamente para os bons resultados. Tanto é que o proverbialista Salomão, ele diversas vezes, ele falou: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então Deus não quer que sejamos preguiçosos para que a produtividade ela seja maior. Não é bom que um agricultor ele seja tomado pelo medo. O medo ele é paralisante e ele contribui de forma desfavorável aos bons resultados. Daí eu estou respondendo a pergunta, né? Quanto é pouco ou muito? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, versículo 6, diz que quem muito planta, né, muito colhe. Quem pouco planta, quem planta de forma negligente, pouco colhe. Então, não se espera de que nós, que somos plantadores, semeadores, sejamos preguiçosos, sejamos medrosos, né? Porque a vida é um enfrentamento, a vida ela se dá muitas vezes em meio ao choro, como diz o Salmo 126, quem sai andando e as lágrimas às vezes rolam e rolam de forma copiosa, e às vezes de tanto elas rolarem, elas secam. Outra coisa também, o meu plantio não pode ser de forma ignorante, eu não posso desconhecer, principalmente eu que já estou me alimentando da palavra, eu não posso plantar qualquer coisa, eu não posso plantar sem o conhecimento. Então, não é recomendável para que um servo de Deus plante sem conhecer a semente, sem conhecer a palavra. Então, essas coisas elas vão estar presentes na vida daqueles que semeiam. Eles vão colher muito ou pouco. A primeira coisa que a gente precisa dizer: eu posso esperar muito se eu tenho plantado pouco? A resposta é clara: não. Não se colhe muito plantando pouco. Eu posso plantar uma semente e esperar que o fruto dela seja diferente da semente que plantei? Não. Se eu planto manga, eu espero que venha manga. Se eu planto a semente da manga, o caroço, eu espero que venha a manga. Então, o fruto não pode ser
diferente da semente, né? É da mesma espécie, né? E é também o profeta Oséias, o texto de Oséias diz o seguinte: se você planta ventos, você colhe tempestades. Então, a lei da semeadura, ela existe. Ela existe. Então, nós não podemos esperar muito daquilo que não temos feito. Nós não podemos esperar um fruto diferente se a minha semente foi aquela. O fruto virá conforme a natureza da semente. Ok? Então, quem semeia vai colher. É isso que o Salmo de número 126 está dizendo. Há semeaduras que acontecem, né, em meio às lágrimas. Né? Eu fiquei pensando, enquanto meditava nesse texto, como algumas semeaduras são difíceis, né? Às vezes você nasce com uma missão de cuidar, por exemplo, de uma criança com dificuldades. É a sua semeadura. Deus te prepara para isso. Às vezes você mora num lugar desprovido de coisas mínimas para a garantia de uma subsistência boa, de uma vida abundante. Você mora nos rincões da terra, nos interiores, às vezes uma dificuldade extrema. Tem gente, eu conheci, fez parte da minha família, pessoas que enfrentaram vida difícil, que foram semeadores a vida toda em terras quase que improdutivas, mas eles tiravam da força da vontade, da disposição, da fé em Deus, aquilo que garantia o mínimo, mas foram felizes em suas buscas. Né? Há pessoas que enfrentam a extrema pobreza, há pessoas que enfrentam dificuldades crônicas, dores crônicas. Então, amados, a vida se dá em meio a essas dificuldades. O que o texto nos convida é a sermos semeadores. Não podemos esperar tempos bons, os maravilhosos tempos, para plantarmos, se queremos resultados, se queremos colher num breve tempo ou num tempo mais demorado. O segundo texto, amados, é um texto que realmente traz algumas lições assim muito, muito profundas e que precisam, pela igreja e precisam por nós, serem assimiladas. É o texto de Gálatas, né? Primeiro é que nesse plantio, amados, nós podemos, infelizmente, faz parte da natureza humana, mas isso não é recomendado. Isso precisa ser corrigido. Às vezes nós somos dominados pela parte mais baixa da nossa natureza e nós acabamos plantando sementes ruins. A Bíblia diz que tem pessoas que, por ignorância e por maldade, elas zombam de Deus, né? E o texto, ele diz o seguinte, olha, aquele que está sendo instruído na palavra, versículo 6 de Gálatas 6, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, é a questão de cair no engano, né? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, eu não posso esperar que, se eu não sou um observador, sendo eu conhecedor da palavra de Deus, se eu não semear coisas boas, eu não vou colher coisas boas. De Deus não se zomba, nós podemos enganar a quem quer que seja, nós podemos ter essa habilidade, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. É como se o texto estivesse dizendo o seguinte, quem faz, paga.
Aí você entra, nós podemos entrar no mérito do perdão, mas Deus perdoa? Perdoa sim. Mas o perdão de Deus, ele não elimina as consequências na vida de um zombador, né? Daquele que se predispõe a viver uma vida de engano. A maldade, ela deixa as suas cicatrizes. Às vezes nós não queremos sequer ter nem cicatrizes. Olha, nós ferimos e deixamos feridas, cicatrizes na vida de muitos dos nossos semelhantes. Você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou, mas você sabe que existem cicatrizes lá, existem cicatrizes aí. O segredo é transformar essas cicatrizes num bom testemunho. É reconhecer o perdão de Deus, mas aprender com o que fez de errado, se humilhar, buscar correção, autocorreção. Não vos enganeis, é a palavra de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também, aquilo que ele semear, isso também ele vai ceifar. Então, o perdão de Deus, amados, ele não entra nessa nossa barganha. Às vezes nós agimos de forma má, perversa, proposital, e queremos só barganhar com Deus. Não, amados, as consequências, elas existem. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Mas as consequências, elas acontecem. Nós não devemos jamais ter as consequências. Essas cicatrizes, como eu já falei, elas devem se transformar num testemunho. Ainda bem, Senhor, que infelizmente aconteceu, eu busquei o teu perdão, mas eu aprendi e não fiquei me repetindo. Tome cuidado com essas repetições, né? Às vezes a falta da aproximação com Deus nos leva a repetições de coisas ruins, desnecessárias para as nossas vidas. Então eu gostaria de encerrar esse momento fazendo um apelo às nossas vidas. Primeiro é que nós devemos aproveitar as oportunidades. O tempo passa. Que nós aprendamos que não existe o tempo ideal, o melhor tempo para plantarmos coisas boas. Os tempos presentes, esse tempo ele é tempo de dor, de dificuldade. Não posso dizer, eu não posso fazer nada, eu posso fazer, e aquilo que me compete a fazer, orientado pela palavra de Deus, precisa ser feito e da melhor forma possível, com a maior generosidade. Abre o coração, dilata o coração, semeia coisas boas. É momento de aproveitar as oportunidades. Seja caridoso e generoso e, principalmente, não brinque com Deus, não zombe da palavra. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Existe um texto de Eclesiastes, que é um texto um pouco, no meu entendimento, difícil de ser compreendido, mas há algumas interpretações possíveis para esse texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: lance o seu pão nas águas. Eu, quando li esse texto, eu pensei na pescaria. Quando você joga miolo, literalmente na água, ele alimenta peixes. Você pode até não pegar o peixe ali, no momento, mas se você for a uma pescaria depois, você vai ver realmente que os peixes se alimentaram daquilo que você jogou nas águas. Então, plante, jogue o seu pão nas águas e ele volta para você na forma de bênção. Seja um abençoador de vidas. Os tempos já são tão dolorosos, são de tanto luto, de tanta tristeza
para nós estarmos perdendo tempo com mentiras, com picuinhas, com ignorância. A ignorância, amados, ela precisa ser vencida pela instrução, pela humildade. Nós não podemos transformar a nossa vida. Nós somos culpados pelo caos que acontece na nossa existência, porque nós damos margem para isso. A Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte. Mas às vezes nós não paramos para meditar, para pensar onde é que a minha semente, onde é a terra que eu tenho plantado, qual a semente e qual a quantidade dela. Estou esperando o bem, mas a minha árvore não tem sido boa. A Bíblia diz, é impossível que uma árvore má, ela dê um fruto bom. É impossível que uma árvore designada para dar uvas, a uva nasça do espinheiro. Diz o texto, colhem-se uvas do espinheiro? Não se colhe. Do espinheiro se colhe espinhos. Colhem-se figos dos abrolhos? Não. Os figos vêm da figueira. Outra coisa é com a não perda do tempo. Eclesiastes 11, versículo 4, diz assim, quem fica apenas olhando o tempo passar, não vai plantar. E quem para só observando a passagem das nuvens, nada colherá. É difícil, amados, os tempos que vivemos. Os tempos são semelhantes àqueles experimentados pelo povo de Deus, pela humanidade, quando estavam no cativeiro. Mas eles continuaram andando, chorando. Há momentos tão difíceis na vida, que às vezes as únicas coisas que nós temos para regar a terra são as nossas lágrimas. Ontem, eu finalizo com esse exemplo. Eu estava falando com um vizinho meu, que é assistente social no Hospital do Coração. E ele disse, Rivelino, nessa semana, uma família toda, aliás, sobrando uma pessoa só, e uma outra internada, família de umas 4, 5 pessoas, todas elas pegaram Covid na forma grave. Só tinha um rapaz da família, que era esse que estava indo lá no setor social do hospital. E ele disse, olha, a minha mãe está em estado grave também, já perdi irmão, já perdi alguma pessoa da família, eu não sei se vou aguentar, porque se a minha mãe, nas palavras desse rapaz, se a mãe falecer, eu me mato. Esse é o tipo de tempo que nós estamos vivendo. E aí, às vezes, a gente não quer plantar coisas boas. A gente não quer aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Que nós abramos os nossos olhos, amados. Que sejamos mais generosos, menos apáticos. Que a palavra de Deus, ela seja conhecida e ela seja obedecida. Que Deus seja glorificado em nós e através das nossas atitudes. Que Deus nos oriente. A minha oração é sempre essa, que Deus ilumine os meus pensamentos, as minhas palavras, porque a maioria das minhas palavras, elas são frutos do meu pensar. Que Deus ilumine os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas atitudes. Que Deus ilumine os teus pensamentos, as tuas palavras
e as tuas atitudes. Só a Deus a glória. Deus abençoe a sua vida. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Grandioso és tu, Pai. Nós cremos nisso. Está presente no nosso coração, está inscrito no nosso coração da tua grandeza, do teu poder, da tua soberania e da tua compaixão também, Pai. Da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Em nome de Jesus nós clamamos a esse Deus grande, poderoso, que poderia não se importar com nenhum de nós, mas um Deus que se aproxima de nós através da sua graça, expressada na pessoa de Jesus Cristo, quando morreu em nosso lugar. Nós adentramos, Senhor Deus, a tua presença através de Jesus Cristo, o nosso intercessor. E pedimos, Pai, já com o coração grato pela vida do nosso irmão presbítero Marden e de toda a família, pela vida, Pai, do nosso irmão diácono Mário Jorge e toda a família, pela vida, ó Deus, da mãe do nosso irmão Alex, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem criado oportunidades também, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, revelado aos seus familiares. Nós continuamos clamando pela vida da dona Cristina, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida dela, que aqueles que estão, Pai, sob os cuidados médicos sejam pelo Senhor orientados. É um momento, Pai, de cansaço e possivelmente de desconcentração também, Pai, na vida de médicos, enfermeiros, de técnicos. Em nome de Jesus, que o Senhor recobre as forças, que os hospitais, nessa semana, ó Deus, possam diminuir, em nome de Jesus, o número de pessoas que estão lá, Pai, precisando desses cuidados intensivos. Em nome de Jesus, Pai, para que haja um pouco mais de alívio na vida desses profissionais, para que eles possam executar de uma melhor forma, Pai, aquilo que eles precisam fazer em prol dessas vidas que estão a eles confiadas. Em nome de Jesus, nós queremos também, Pai, pedir a bênção do consolo eterno sobre a vida de toda a família, ó Deus, da dona Edith. Só o Senhor conhece o tamanho da dor presente em seus corações. Mas tu és, como a tua palavra afirma, o Deus de toda a consolação. E é ao Senhor que nós pedimos a bênção da consolação. Eu quero te agradecer, Pai, pelo restabelecimento do Fernando e de toda a sua família. Quero te agradecer pelo restabelecimento, Pai, da nossa irmã Fransquinha, seu esposo. Glórias a ti, ó Deus, porque eles, mesmo com a idade avançada, conseguiram vencer esse vírus. Em nome de Jesus, nós enchemos o nosso coração de gratidão. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor também possa nos dar condições de oferecermos algo, Pai, para a vida daqueles que padecem muito mais do que nós. Que nós tenhamos, Pai, a nossa mente invadida pelo Teu Espírito Santo, Pai, que Teu Espírito nos dê o discernimento necessário para podermos, neste momento, sermos pessoas abençoadoras, consoladoras, de paz. Obrigado, Deus, por esse encontro. Obrigado pela palavra que foi lida, que foi pregada, que ela encontre, de fato, morada nos nossos corações. É no nome do Senhor e para a glória dele que nós a ti oramos. Amém e amém. Vamos impetrar a bênção e encerrar o culto nesse momento. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o Pai
Que o consolo, o poder e a alegria do Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.